Pense em duas coisas: uma caneta e um fuzil. Uma tem o poder de assinar uma lei, a outra de derrubar um governo. Mas o que de fato separa a mudança que vem pelo voto daquela que nasce da força bruta? Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar fundo no DNA das instituições, sabe, decifrar o código que garante ou que destrói a estabilidade de uma nação. E aqui a gente já vê os dois caminhos. De um lado, a ruptura violenta. É o resultado do caos, quando um sistema inteiro desmorona. Do outro, a transição democrática. Um caminho construído com base em regras, em processos e, claro, no poder do voto. São dois universos completamente diferentes, com destinos opostos na disputa pelo poder. Então, para a gente conseguir entender a força de um sistema como o brasileiro, o primeiro passo, curiosamente, é olhar para o oposto. Vamos analisar aqueles momentos em que a história não seguiu as regras e escolheu o caminho do colapso. Se a gente olhar para os grandes regimes que definiram o século XX, o padrão é bem claro. Nenhum deles chegou ao poder por uma eleição. Na Rússia, a revolução se aproveitou de um império que já estava em ruínas pela guerra. Na China, o poder surgiu depois de uma guerra civil terrível. Em Cuba, o governo foi simplesmente deposto por um movimento armado. O poder não foi transferido, ele foi tomado. O padrão histórico é bem direto, né? Essas mudanças radicais não foram uma escolha democrática. Elas foram, na verdade, a consequência de um colapso institucional. O Estado que existia antes não foi só reformado. Ele teve que ser completamente destruído para que um novo pudesse nascer ali, daquele vácuo, daquelas cinzas. Agora, vamos virar a chave e olhar para o Brasil. Ao contrário desses cenários de colapso total, a nossa arquitetura institucional foi pensada com um objetivo muito, mas muito diferente: o de evitar a ruptura a todo custo. É como pensar no nosso sistema democrático, principalmente o que foi construído depois de 88, como um grande amortecedor de carro, sabe? Ele foi projetado para absorver o impacto das crises, das tensões e das pressões sociais, mantendo a estrutura principal firme sem quebrar. Mas como é que esse amortecedor funciona na prática? Bom, ele se apoia em 3 travas de segurança. A primeira, a divisão de poderes. Executivo, legislativo e judiciário garantem que ninguém tenha poder demais. A segunda, a Constituição. Ela funciona como um muro, sabe? Definindo os limites de todo mundo. E a terceira trava, a alternância de poder. As eleições garantem que o poder troque de mãos, impedindo que um grupo se instale lá para sempre. E essas travas, juntas, criam barreiras muito fortes. Elas foram pensadas exatamente para isso, para que a ideia de uma mudança radical da noite para o dia se torne praticamente impossível de acontecer, pelo menos dentro das regras do jogo. Olha só essa comparação. O contraste é absoluto. De um lado, o poder nasce do colapso e da guerra. Do outro, da Constituição e das eleições. A estrutura política, centralizada e de partido único, contra uma estrutura plural, com vários partidos. E o jeito de mudar as coisas? De um lado, a força. Do outro, o consenso, a negociação, o processo legal. Não são só sistemas diferentes, são lógicas de poder totalmente opostas. E é aqui que o ponto central fica claro. O nosso sistema foi feito de um jeito que, para promover uma mudança muito grande, seria preciso um consenso gigantesco, quase impossível de alcançar, no Congresso, nos tribunais. A ideia é que a mudança seja sempre gradual, negociada e nunca imposta. No fim das contas, essa estabilidade que a gente vê não é um acaso. Ela é uma escolha de engenharia institucional, uma decisão muito consciente sobre como as regras do jogo devem ser jogadas. E tudo, absolutamente tudo, se resume a isso. A grande diferença entre um caminho e outro é o respeito às regras. Um nasce justamente da quebra delas. O outro só existe se elas forem seguidas. É uma única diferença, mas que muda tudo. De um lado, você tem um conjunto de regras com as quais todo mundo concorda em jogar. Do outro, um vácuo de poder, onde a única regra que vale é a da força. É a existência ou a ausência desse pacto que separa a ordem do caos. O que nos deixa com uma pergunta final, e que não dá para evitar. Se a grande força do sistema é justamente resistir a mudanças bruscas, qual é a maior ameaça à sua sobrevivência? É o desejo por uma transformação radical? Ou é o enfraquecimento lento, silencioso, das próprias instituições que foram criadas para protegê-lo? A resposta a essa pergunta, bom, ela define o futuro.